E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no CEISC Pré-ENEM. Eu sou o Gus Rodrigues, @GusNoar, e vamos juntos aí nessa corrida, nessa caminhada, nessa lida desigual, na preparação para o Enem 2019. Aqui no CEISC, vocês podem contar comigo, né? @GusNoar, e também com o Prof. Stefani. A gente tá desde o início do curso juntos, a gente está nessa tarefa, né? Dividindo essa tarefa de compartilhar informações, de trocar saberes com vocês. Com um único objetivo: fazer com que vocês matem a pau na prova do Enem e consigam aí, a partir do resultado, encaminhar o futuro profissional ou acadêmico, né, de vocês. Gente, hoje aula 123, então só mais 6, né? 6 aulas nos separam do fim do curso. Nossa, velho, tá chegando a hora da prova, né? Isso vai dando um nervoso, mas vocês precisam manter a calma, porque vocês estão preparados. Vocês fizeram todo o curso, vocês viram tudo que vai cair, e agora vocês estão vendo um dos tópicos mais importantes, que é geometria, especificamente a geometria espacial. E com isso vocês podem ficar bem tranquilos que vocês vão chegar lá prontos para fazer uma prova show de bola, tá? Lembrem-se de nos acompanhar nas redes sociais, @GusNoar, meu Instagram, @CEISC Pré-ENEM, tem o grupo do CEISC no Facebook também, acompanhem. Temos no YouTube, nosso canal, CEISC Pré-ENEM, e lá no YouTube eu peço que vocês nos sigam e vocês ativem o sininho para receber as notificações, porque agora, nessa reta final ali, de preparação, a gente vai fazer muita coisa legal lá no YouTube e vocês vão poder acompanhar aí em primeiríssima mão, porque afinal de contas é para vocês que a gente vai estar fazendo essa revisão. E no dia antes da prova, seja na primeira prova ou na segunda, a gente, no sábado que antecede a prova, vai ter o aulão lá, os profs vão se reunir para descontraídamente passar muito conteúdo, muita informação, para que vocês fiquem ainda mais tranquilos na hora da prova. Beleza, gente? Então vamos lá. Hoje, seguindo o nosso estudo de geometria espacial, nós vamos falar sobre pirâmides. Nós vamos estudar as pirâmides. Qual é meu objetivo aqui? É fazer com que vocês entendam o que é uma pirâmide, reconheçam os elementos da pirâmide e entendam como a gente vai calcular as coisas das pirâmides. Decorar fórmula, gente, não é nosso objetivo. Até porque o Enem não vai querer que vocês saibam decorar alguma fórmula. Não vai. Ele vai querer que vocês saibam manipular esse negócio chamado pirâmide, tá? Para isso, então, eu vou começar apresentando as pirâmides. Algumas delas, né? Assim como na aula passada a gente viu que os prismas são batizados a partir da sua base. Lembra que no prisma eram duas bases iguais e paralelas? Na pirâmide também tem base, só que não são duas. É uma base. E no lugar da outra base, que era um prisma, né, a gente bota um vértice. Então, pirâmide é isso. É uma base e um vértice. Desse vértice, tu tira arestas, tu traça arestas, juntando o vértice, atenção, vértice da pirâmide, vértices da base, vértice da pirâmide, vértices da base. Professor, onde fica o vértice da pirâmide? Fica lá em cima. Onde fica o vértice da base? Na base. Engraçado, mas é verdade. É só tu pensar no que tu está falando. Vértice da pirâmide é aquele solito lá em cima. Ou embaixo, sei lá, em qualquer lugar, né? Mas é o que está fora da base. E os vértices da base são os vértices que formam a base. Pirâmide que tem base triangular é uma pirâmide
triangular. É o nosso querido tetraedro. Lembra da primeira aula de geometria espacial? Que a gente até construiu aqui poliedros com balinha de goma e palito de dente. Então, lá um dos poliedros que a gente viu foi o poliedro de Platão chamado tetraedro. É uma pirâmide. Um tipo de pirâmide. Pirâmide triangular regular. Por quê? Todo mundo é igual. Todas as faces são iguais. Então, se tu botar aqui, ó, vou virar essa pirâmide. Continua sendo uma pirâmide triangular. Continua sendo uma pirâmide triangular. Entende? Base e vértice. Base e vértice. Base e vértice. Base e vértice. A gente tem outra pirâmide aqui para vocês. Base e vértice. Só que nessa pirâmide, a base é um hexágono. A base tem 6 lados. Então, essa é uma pirâmide hexagonal. Tá? Para não pensarem, para não dizerem que não falei de flores, aqui tem outro tipo de pirâmide. Ó. É uma pirâmide que o vértice não fica exatamente no meio, a projeção do vértice, né, não fica exatamente no meio da base. Ela fica mais para o ladinho. Essa é uma pirâmide oblíqua. Sabe quando tem estacionamento lá na rua? Estacionamento paralelo, quando tu tem que fazer a baliza, ir para frente, para trás, e vai indo para o ladinho até parar com o teu carro paralelamente à calçada. Esse é o estacionamento paralelo. O estacionamento oblíquo é esse aqui, que tu estaciona de ladinho, assim, ih, que tortinho, né? Ó, oblíquo, tá aqui. É esse tipo de pirâmide aqui, pirâmide oblíqua. Também tinha o prisma oblíquo, tinha o prisma reto e o prisma oblíquo. Aqui tem a pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. Tá? Como eu falei antes, nas pirâmides retas, o vértice, se tu projetar, se tu botar um sol aqui em cima, uma luz aqui em cima, perpendicular, o vértice vai ser projetado bem no meio da face. Aqui mais uma pirâmide pequenininha, base quadradinha, uma pirâmide quadrangular. Nós temos a base das pirâmides e temos as faces laterais. Lá no prisma, a face lateral sempre um quadrilátero, sempre quadrados. Se não me engano, eu estava pensando depois, eu acho que na aula passada eu falei que o prisma tem faces laterais retangulares. Não, nem sempre, pode ser um paralelogramo, tá? Mas tem que ser quadrilátero, 4 lados no prisma. Só uma falha nossa, eu nem tenho bem certeza se eu falei isso. Mas se eu falei, gente, a face lateral do prisma tem 4 lados. Já a face lateral da pirâmide tem 3 lados. Sempre. Por que 3 lados? Porque tu vai pegar um lado da base, tá? E vai juntar esses 2 vértices com o terceiro vértice, que é o vértice da pirâmide. Sempre vai dar um triângulo. Sempre vai dar um triângulo. Professor, até naquela pirâmide tortinha? Sim, até naquela pirâmide tortinha. Está aqui o triângulo. Ó, vários triângulos. Tá? Quem batiza, então, a pirâmide, eu falei para vocês, é a base. E vamos de olho, então, na tela, para a gente formalizar esse monte de informação. Tá aí a pirâmide, querida. A definição dela, aqui os elementos, como eu disse, né, o vértice da pirâmide é o V. A base é o polígono que está lá embaixo. A aresta da base são esses caras aqui, ó, são as arestas que formam a base. A aresta lateral são as arestas que formam as faces laterais. Faces laterais são os triângulos. E a altura é a distância do vértice ao plano da base. Nas pirâmides retas, vai lá para o meio da base. Nas pirâmides oblíquas, essa distância a gente vai calcular com um pontinho de fora ali da base, tá? Mas isso aí, bem tranquilo, a gente vai, à medida em que a gente for fazendo os exercícios, isso vai ficando mais claro. Aí a classificação depende da base, né? A gente também tem que se ligar que nas pirâmides regulares, ou seja, as que a base é um polígono regular,
A gente tem as faces laterais, triângulos isósceles, todos iguais. Por quê? Claro, isósceles significa que as faces laterais, as arestas aqui, ó, laterais, vão ser iguais. Esses dois valores vão ser iguais. E aí, cuida agora para o que está escrito aqui, gente. Tem a altura da pirâmide e tem a altura de uma face lateral. São duas coisas diferentes. A altura da pirâmide sai do vértice da pirâmide até a base. A altura da face lateral sai do vértice da pirâmide até a aresta lateral. Tá? Presta atenção agora nessa definição. Uma palavrinha bem famosa no meio da geometria espacial. Apótema. Apótema da pirâmide, senhoras e senhores. Tem o apótema da base e o apótema da pirâmide. O apótema da base está lá na base. Vai do meio da base até o meio do lado da base. Tá? Esse é o apótema da base, está na base. Está aqui, ó. Esse que eu estou destacando. OM. Esse cara aqui é o apótema da base. Vai do meio da base até o meio do lado. Como calcula, professor? Depende da base. Depende da base. E como calcula o apótema da pirâmide? Cara, o apótema da pirâmide vai lá de cima até o mesmo ponto, até o meio. O apótema da pirâmide também é conhecido como a altura da face lateral. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. É isso que está escrito aqui, ó. Aqui. A altura de uma face lateral, de uma pirâmide regular, em relação ao lado da base, chama-se apótema da base. Até vou botar um destaque aqui com marca-texto. Marca-texto. Tá? Isso é legal para a gente lembrar. Volume da pirâmide. Grande polêmica, né? O volume da pirâmide é área da base vezes a altura, dividido por 3. Olha aqui. Gente, eu e a prof. Stefani fizemos um experimento e a gente mostrou que, realmente, o volume do prisma dividido por 3 é igual ao volume da pirâmide. Já vou explicar melhor isso aqui, tá? O volume do prisma dividido por 3 é igual ao volume da pirâmide. Vem comigo aqui, por favor, Matheus. Não precisa vir aqui na caixa que eu vou pegar aqui. Beleza. Olha só. Quando eu digo que o volume do prisma dividido por 3 é o da pirâmide, cuidado, né? A gente tem que se ligar. Como é que calcula o volume do prisma? Área da base vezes a altura. E o da pirâmide? Área da base vezes a altura sobre 3. Essa fórmula vale para qualquer prisma e para qualquer pirâmide. Qualquer pirâmide é área da base vezes a altura sobre 3. O que tem que cuidar é que a gente diz que 3 pirâmides enchem um prisma. Mas cuida, eu não posso pegar uma pirâmide hexagonal, 3 dessa, e querer encher um prisma triangular. Não, tem que ser o mesmo tipo de prisma. Se eu tivesse um prisma hexagonal, e eu tenho aqui, só tem que achar, tá aqui. Que bagunça. Ó, esse prisma tem a mesma base que essa pirâmide. Tá vendo? Se encaixa direitinho. E a altura deles também é igual. Aí sim, se eu colocar água dentro de 3 desses, coloco água aqui e jogo para cá. Coloco água aqui e jogo para cá. Coloco água aqui e jogo para cá. Vai caber a mesma quantidade de água. 3 desse aqui enchem esse aqui. Procura aí no nosso canal do YouTube, no SEISC para Enem. Tem lá esse experimento que a gente fez de mostrar para a galera que enchendo 3 desse, completava exatamente um desse aqui. Tá? É a questão do volume da pirâmide. É área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base vezes a altura dividido por 3. Por fim, gente, nós vamos falar de tronco. Por fim, não, né? Nós vamos falar de tronco de pirâmide. O que é tronco de pirâmide? Eu quero fazer uma mágica aqui, né? É tu pegar uma pirâmide, ó que bonita essa pirâmide, e cortar. Cortei. Bah, que bonito ficou isso, hein? Olha só. Pega uma pirâmide e
Corta. Este cara aqui a gente chama de tronco de pirâmide. Quando eu apresento esse conteúdo por aí, a galera torce o nariz porque pensa, puxa, a vida vai vir um monte de fórmula agora. Sabe quantas fórmulas vocês precisam saber de tronco de pirâmide? Nenhuma. É só trabalhar com semelhança. Olha só. Essa pirâmide e essa. Aí vocês vão fazer assim. A altura dessa pirâmide, dividida pela altura dessa pirâmide, é igual a aresta lateral da grande, dividido pela aresta lateral da pequena, é igual a aresta da base da grande, dividido por aresta da base da pequena. E aí, gente, vocês têm essas relações. Altura da grande, altura da pequena. Qualquer elemento unidimensional, qualquer medida, seja altura, aresta da lateral, aresta da base, apótema da pirâmide, apótema da base aqui embaixo, apótema da base aqui, tudo isso é proporcional, ou seja, as razões são iguais. E acabou. Se vocês souberem isso, vocês conseguem calcular qualquer coisa. Por exemplo, eu quero saber o volume desse cara. Velho, como é que calculo o volume desse cara? Olha só. Volume dessa pirâmide grande, menos o volume dessa pirâmide pequena. Sobrou o tronco. Como é que calculo a área lateral desse cara? A área lateral dessa pirâmide, menos a área lateral dessa pequenininha. Sobra isso. Por isso que é importante, é fundamental que vocês entendam essa relação. Da pirâmide zona, tira a piramidezinha. Sobra o tronco. E aí, cara, domina todos os conceitos que a gente viu antes, que vocês conseguem e não precisam decorar nada de tronco. Só fazer esse raciocínio. Ah, professor, mas é muito difícil pensar. É, realmente. Para algumas pessoas é muito difícil pensar. Mas para vocês, que estão desde o começo do ano, desde o começo do curso, né? Quando eu falo começo do ano, é o começo do curso. Porque o nosso curso, galera, até há pouco tempo atrás, tinha gente entrando e fazendo as aulas. Então, assim, desde o começo do curso, a gente está trabalhando aqui com o desenvolvimento do pensamento. Não só decorar fórmulas. Então, entendendo o raciocínio, cara, vocês entendem tudo que precisa saber de tronco. Claro que as relações, as fórmulas, ajudam, elas agilizam processos. Sim, eu não sou hipócrita de dizer que não. Por isso que elas existem, né? Para agilizar processos. Mas não que eu vá agora ficar aqui decorando fórmula. Não. Entende os processos, entende. Quando vocês compreendem, as fórmulas fazem sentido. Se vocês só decorarem por decorar as fórmulas, vai ficar tudo sem sentido, nada não vai fazer sentido para vocês, tá? De olho na tela ali, então. Atenção para esse detalhe. Se vocês quiserem trabalhar com as medidas lineares, é só dividir, tá? Se vocês quiserem calcular a área, eleva ao quadrado, e volume, tem que elevar ao cubo, a querida constante de proporcionalidade. Esse é o tronco que eu falei para vocês. Tetraedro regular. Aqui aí começam algumas relações específicas de cada pirâmide, né? Vou repetir. Tem que decorar? Não precisa. Basta entender. Porque pensa, como é que eu calculo a área total de um tetraedro? Cara, é só calcular a área lateral e somar. Só que é tudo igual. Então, a área lateral do tetraedro. 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que 3 vezes? Porque o triângulo são equiláteros, né, velho? Entende? Então, quando tu fiz... 4 vezes, desculpa, eu botei 3 aqui, né? 4 vezes. Porque são 4 faces iguais. E simplifica aqui, L ao quadrado, raiz de 3. Ah, mas de onde é que saiu isso aqui? Saiu tudo que tu já sabe.
tá? Mas se tu pega e para e vai querer decorar isso aqui, tu pensa, mais uma fórmula. Não, não é mais uma fórmula, tá? É só uma maneira de enxergar a bagaça ali, tá? Olha o volume, área da base vezes a altura, tá ali, tudo já veio, tá, cara? Já veio de alguma coisa que tu sabe. Eu vou fazer alguns aqui para a gente começar a pensar e vou deixar os outros para vocês fazerem e encaminharem as dúvidas caso elas apareçam. Calcule área lateral, área total e volume das pirâmides regulares abaixo. Vamos lá, vou calcular dessa aqui, ó, da letra B. Área lateral. Cara, como é que eu calculo? Eu conto quantos lados tem a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque se tem 6, eu tenho certeza que vamos ter 6 faces laterais. E ele quer que eu calcule a área lateral. Como é que eu vou calcular a área lateral? 6 vezes a área deste triângulo que eu vou batizar de A, B, C. 6 vezes a área do triângulo ABC. Vou desenhar o triângulo ABC aqui para a galera ver. Ó. A, B, C. O BC vale 10. E o AC também. Triângulo isósceles, né? E o AB vale 4. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo, cara? Calcula a altura aqui, ó. A área é base vezes altura, dividido por 2. Então, é só descobrir o H. Para isso, usa, lá vou eu falar de novo de triângulo retângulo. H, 10 e 2. A altura vai cortar exatamente no meio aqui. Ó. Então, aqui é 2 e aqui também vai ser 2. Então, a altura vai ser 10 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. 100 menos 4, 2 ao quadrado dá 4, passa para cá menos 4, é igual a h ao quadrado. H vai ser raiz de 96. A gente pode fatorar isso aí, vamos fazer essa mão aqui, tá? 96 divide por 2, fica 48. Divide por 2 de novo, fica 24. Divide por 2 de novo, vira 6. Opa, 12. Divide por 2 de novo, fica 6. Divide por 2 de novo, fica 13. Divide por 13 e aí vai ficar 1, tá? Então, vai ficar, vamos conferir aqui, né? 48, 24, 12, 6, 10. Beleza. Vai ficar raiz quadrada de 2, 4, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 vezes 3. Esse aqui eu posso simplificar, esse aqui eu posso simplificar e esse aqui, esse aqui eu não posso simplificar. 2 ué, tá passando aqui. Me perdi na jogada. Aqui. 2. Devo estar encostando em alguma coisa. E 6. Isso fica 4 raiz de 6. Ficou terrível aqui, tá, gente? Então, minha altura vai ser 4 raiz de 6. A altura da piramidinha. Da face lateral. Então, vai ficar 6 vezes 4 raiz de 6. 24 raiz de 6. Essa é a área lateral. A área total é só somar a área lateral mais a área da base. A área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque a base é um hexágono regular. E o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. De lado, 4. Então, vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Simplifica aqui. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. A área total vai ser área total. 24 raiz de 6 mais 24 raiz de 3. Boto 24 em evidência. Raiz de 6 mais raiz de 3. Professor, não pode fazer raiz de 9? Tá, tu já respondeu. Não pode fazer raiz de 9 aqui. Essa é a área total. E o volume? O volume dessa pirâmide vai ser a área da base, tá aqui, vezes a altura da pirâmide. Como é que eu vou calcular a altura da pirâmide? Relaxa agora. Eu até vou apagar tudo que eu escrevi até aqui. Dei um print aí, se precisar. Ou depois volta para ver. Eu precisava só do volume, né? Agora eu apaguei a área da base. É 24 raiz de 3, a área da base.
24 raiz de 3, a área da base. Cara, para calcular esse Hzinho aqui, ó, eu vou pensar nisso aqui, ó. A, B, C. Nesse triângulo aqui. Nesse triângulo A, B, C. Para calcular esse triângulo ABC, o que eu sei aqui? O que eu... Opa, deixa eu até fazer um triângulo melhor. Mas que vai me ajudar mais a ajudar isso, a construir esse estranho, apagou tudo. A área da base, 24 raiz de 3. Como é que eu vou fazer? Eu vou pensar até nesse cara aqui, ó, que é mais fácil, tá vendo? Olha só. A, B, C. Eu vou pensar nesse triângulo aqui, ó, retângulo, A, B, C. Por quê? Porque AC eu conheço, é 10. BC pode não parecer, mas eu conheço. Está vendo que esse triângulo que eu estou traçando aqui, ele é equilátero? Então, BC vale 4. E AB é o H que eu quero descobrir. Tá? É a altura da minha piramidezita ali. Cuida para não confundir com a altura do apótema da face lateral ali, né? O apótema. Bom, vai ficar 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 4 ao quadrado, 16, é igual a h ao quadrado. 100 menos 16, isso vai dar 84. 84 é o meu h ao quadrado. H vai ser raiz de 84. Fatora o 84. Divide por 2 dá 42. Divide por 2 dá 21. 21 não tem, né? Vai dar 21. Vai dar 13,7, mas não vamos conseguir agrupar. Isso aqui vai dar a altura é igual a 2 raiz de 21. E o volume, então, vai ser 24 raiz de 3 vezes 2 raiz de 21, tudo sobre 3. 24 vezes 2 já vai dar 48. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 21, como é vezes, tu consegue fazer. Vai ficar raiz de 63. Dá para dividir por 3, fica 21. Divide por 3, fica 7. Divide por 7, fica 1. Então, raiz de 3 vezes raiz de 21, nada mais é do que raiz de 63. Ou seja, 3 raiz de 7. Dividido por 3. Simplifica aqui. O volume, portanto, vai ser 48 raiz de 7. Tá, gente? É isso. Deixo para vocês os demais exercícios como recomendados, sugeridos. Façam, refaçam esse exercício que a gente fez. Ele é longo, é trabalhoso, mas é muito importante para vocês irem entendendo e dominando essa habilidade de calcular os elementos da pirâmide, tá? Depois de tudo isso pronto, aí sim, avança para a próxima aula e eu estarei esperando vocês. Um abração e até lá.